Isso aí pode te dar competitividade, isso aí pode ajudar você a reduzir impostos. Você vai pagar o que é justo, nem a mais e nem a menos. Você vai entender quais são as nuances, você vai passar a compreender em que situações que você pode é, é, economizar no tributo, e tudo isso que eu estou colocando aqui é de forma legal. É importante a gente dizer isso, tá? A gente não está falando aqui de sonegação, a gente não está falando aqui de fraude, a gente está falando aqui de coisa séria, a gente está falando aqui de trabalho bem feito, a gente está falando aqui de trabalho de excelência. Não, perfeito. E quando o senhor falava aí, me veio à mente aqui a questão justamente do seguinte, quer dizer, o empresário, às vezes, ele até não quer entender daquele problema, digamos assim. Ele tem lá as preocupações dele, mas é importante deixar claro, né, para os empresários de um modo geral, que tudo bem, você não precisa entender, mas você precisa ter alguém ao seu lado que entenda, Isso, né? E essa pessoa, quando você precisar, você recorre a ela e pergunta, isso, né? Ó, tô com uma dúvida aqui. A resposta vem. Vem com essa expertise. Por quê? Porque aquilo é o dia a dia daquela empresa que está te assessorando, né? Então, assim, muitas vezes você não precisa ter dentro do quadro da sua empresa um empregado, alguém contratado, 20, né, 30 dias no mês para te dar isso, não. Procure empresas especializadas, profissionais capacitados que possam te prestar essa assessoria. E aí que eu retorno um pouquinho lá naquela situação, a dificuldade que nós temos muitas vezes de apresentar as oportunidades que esses trabalhos trazem para as pessoas. Então, agora aqui, por exemplo, reforma tributária, vai mudar alguma coisa. Não vai ser mais o que era antes. O empresário que está aí há 30, 40 anos vai ter que pensar diferente. Ele vai ter que gerir a empresa dele agora com uma outra perspectiva, pelo menos sobre a questão do aspecto tributário, sim. né? Ele já não vai mais poder pensar como ele pensava antes os impostos, né? As empresas de contabilidade também, por sua vez, vão ter que se adaptar para essa nova dinâmica. E com um detalhe que eu acho que é bem importante de ressaltar, que seria o quê? No primeiro momento da implantação da reforma, nós vamos ter dois sistemas trabalhando juntos. Parte do antigo, parte do novo. Então, ou seja, se tem a história, a promessa de facilitar, essa facilidade vai ser obtida a duras penas, hein, doutor? E vai demorar, porque a gente está falando aí de 10 anos de transição. E você vai ter que conviver com dois sistemas simultaneamente. Isso vai exigir muito mais esforço dos times tributários, isso vai exigir muito mais esforço dos times de contabilidade. A gente está falando aí de toda aquela ideia que a gente estava falando lá da não cumulatividade, como que você vai trabalhar esses aspectos aí dentro dessa ideia de aproveitamento de crédito. A gente está falando aí de cashback, que a gente não sabe como é que vai funcionar. A gente está falando aí de imposto do pecado, Uou, né? os nomes são bem curiosos, Porque né? a ideia era você reduzir o quantitativo de impostos, né? Só que daí já foram criando possibilidade de os estados também criarem os seus próprios impostos. Então, na verdade, a questão toda eu vejo com muita cautela. Inclusive, tive a notícia semana passada, eu estava no congresso em Vitória, lá na palestra do Dr. Jefferson, que é auditor fiscal da Fazenda lá de São Paulo, e ele participa do grupo de estudo, por exemplo, do ITCMD, e ele deu a notícia para a gente que a expectativa é de que essa legislação complementar, que vem aí para regulamentar a reforma, vai estar no Congresso até dia 15 de abril. Essa daí é a expectativa deles, tá? Não sei se isso aí vai se cumprir ou se não vai. A questão é que quando o Congresso aprovou lá atrás a reforma tributária, sem ver o texto dessa legislação complementar, eles deram um cheque em branco. E agora a gente não sabe o preço que isso vai ficar. Porque é óbvio que isso daí, quando chega no Congresso, um toma lá da cá, um puxa daqui, o outro estica de lá, e você tem muitos lobbies, você tem muitos interesses, você tem muitos grupos que estão atuando lá em busca de melhores opções para o seu setor, cada um puxando para o seu lado. Então a gente não sabe aonde tudo isso vai parar. O meu medo é que isso daí, antes mesmo de começar a viger, se torne aí uma coxa de retalhos que a gente não consiga depois entender nem o novo sistema e nem o que está sendo deixado para trás. E um outro detalhe interessantíssimo: a reforma ainda nem está aí
E nós já estamos pagando o preço. Isso. Por quê? Se, eventualmente, os estados vislumbram alguma alteração naquilo que cabe a eles da parte dos impostos, eles já estão, muitas das vezes, aí, aumentando as alíquotas de CMS, para que lá na frente, se vier realmente uma média dos últimos períodos, eles possam ser beneficiados com o aumento. Exato. Ou seja, não temos a reforma ainda, mas já estamos sobre efeitos da reforma. E aqui, um alerta a mais ainda para os nossos ouvintes, empresários, contadores e mesmo pessoas físicas. Vocês estão preocupados em fazer um planejamento? Porque me parece que agora seria uma boa hora para fazer planejamento, Perfeito. né?